Você conhece o custo da guerra. Não o custo em dinheiro ou em vidas civis, mas o preço psicológico que se paga por estar em um lugar onde o medo é o único sentido que funciona com perfeição. Para os veteranos, é comum dizer: se você consegue ver, você consegue matar. É a regra de ouro. O último conforto em um ambiente onde o caos tenta te engolir. Mas o que acontece quando você vê algo que não pode ser morto? Algo que nem sequer deveria existir. O ano era 1993. O local: os Balcãs, uma região rasgada por uma violência que a Europa jurou ter deixado para trás. A Bósnia era um turbilhão de hostilidade. E no meio de tudo, uma força de paz da OTAN tentava manter uma linha tênue entre a vida e a aniquilação. Esta é a história da patrulha Eagle 42. Eles eram homens treinados para ver tudo e sentir nada. Fuzileiros navais, especialistas em reconhecimento, operando em uma missão de vigilância de rotina perto da fronteira de Kiseljak. Eles tinham equipamento de ponta, visão noturna e anos de experiência. Mas o medo que eles trouxeram de volta não era de um atirador emboscado ou de uma mina terrestre. O medo que os perseguiu veio do alto e tinha a forma de uma figura humana, com asas e um grito que rasgava a escuridão. Eles a chamaram de a Mulher Voadora da Bósnia. O que a patrulha Eagle 42 viu naquela noite não é um conto de fadas militar. É um arquivo confidencial que a OTAN fez questão de varrer para debaixo do tapete. É a prova de que a guerra não atrai apenas o pior da humanidade, mas atrai o inexplicável. Isso é a guerra oculta. A missão da Eagle 42 era simples: estabelecer um ponto de observação e monitorar o tráfego de veículos. O objetivo não era o confronto, mas o silêncio. Registrar o que estava acontecendo sem ser notado. Eles eram fantasmas. O sargento Reis, líder da patrulha, era um cético, um homem de fatos e procedimentos. Em seu relatório inicial, não havia espaço para lendas, apenas coordenadas e leituras térmicas. Mas a primeira anomalia veio na forma de silêncio total. Em zonas de guerra, o silêncio nunca é absoluto. Sempre há um cão, um rádio chiando ou o rangido da tensão. Ali era o vácuo, um silêncio que para qualquer soldado é um alarme gritando. Eles estavam em uma área de densa floresta de pinheiros. A visibilidade noturna com infravermelho era perfeita. Foi o cabo Miller, no equipamento de imagem térmica, quem deu o primeiro sinal. Miller: Reis, estou captando algo. 300 metros, subindo rápido. Não é um helicóptero, não tem calor de motor. O que Miller via no scope era uma assinatura de calor que desafiava a lógica. Uma silhueta humanoide, mas com uma envergadura de asas estimada em mais de 3 metros. E o mais assustador, ela se movia contra o vento. Naquele momento, o protocolo se desfez. Você é treinado para enfrentar o inimigo, mas como reagir a algo que a natureza, a engenharia e a sua própria razão dizem que é impossível? O medo do desconhecido substituiu o medo da morte. Reis ordenou o silêncio de rádio e posicionou sua equipe em formação defensiva. A criatura não parecia hostil, mas a mera presença dela era uma ameaça à ordem do universo deles. A figura pairou a cerca de 50 metros acima das árvores. Eles podiam ouvir o som que não era o bater de asas, mas um rasgar do ar, como se a própria física estivesse sendo violada. O que se seguiu foi o momento que Reis jamais esqueceria. Sob a fraca luz da lua bósnia, a criatura desceu levemente. Não era um demônio medieval, era assustadoramente familiar. Era magra, com a pele pálida e tensa. As asas pareciam ser extensões ósseas, sem penas, mas revestidas de algo que lembrava couro envelhecido. Sua cabeça era humana, com cabelos longos e desalinhados. Mas o terror não estava na aparência. Estava no olhar. A criatura girou a cabeça e, por um instante, olhou diretamente para o ponto de observação da Eagle 42. Não houve ataque, não houve som. Houve apenas a conexão. Miller descreveu que sentiu uma onda de dor e pânico mental que o fez quase vomitar, como se a criatura estivesse sugando a sanidade daquele lugar. Ela não atacou o corpo, ela atacou a mente. O sargento Reis, cético, apertou o botão de gravar de sua câmera termográfica. Ele tinha a prova. A criatura se lançou para o alto com uma velocidade absurda,
desaparecendo no céu em segundos, deixando para trás um fedor de enxofre e ozônio. Se você estivesse lá com seu treinamento e seu rifle e soubesse que a única forma de sobrevivência é negar o que seus olhos acabaram de ver, você puxaria o gatilho? Ou você questionaria cada minuto da sua vida a partir daquele instante? A patrulha Eagle 42 voltou à base e, no dia seguinte, entregou o relatório e a gravação de Hayes. Eles esperavam condecorações ou, pelo menos, uma investigação séria. Receberam o silêncio. Em 48 horas, a gravação de Hayes foi confiscada. Os relatórios originais foram substituídos por um memorando padrão sobre fadiga extrema e estresse de combate. Os homens foram separados e enviados para diferentes bases. O incidente da Bósnia se assemelha a outros arquivos de guerra oculta. Não se trata de acobertar um inimigo, mas de acobertar a fragilidade da realidade. O exército não pode admitir que monstros alados existem, pois isso compromete a ordem e a autoridade. Os soldados da Eagle 42 se tornaram vítimas de um protocolo de silêncio. Foram diagnosticados com distúrbios de estresse. O cabo Miller tentou vazar a história para um jornalista europeu e foi rapidamente dispensado do serviço, com honras manchadas. A verdade é que a mulher voadora pode ter sido um criptídeo, uma manifestação psíquica da violência da guerra, ou algo totalmente desconhecido. Mas a certeza para os homens da Patrulha 42 é uma só. Eles viram. E o preço por ver foi a negação da sua sanidade e da sua honra. O sargento Hayes, em uma entrevista de rádio anônima anos depois, resumiu a experiência. Eu enfrentei atiradores, bombas e o gelo. Mas o que me quebrou foi a mentira. Foi saber que eles preferiram me chamar de louco a admitir que não controlam tudo que se move sobre os campos de batalha. Para não perder essa investigação e juntar-se à nossa comunidade de desvendadores de segredos, inscreva-se e ative o sino.